tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de reflexão e prece. Continuando a leitura do livro O Espírito da Verdade, hoje vamos conversar sobre o capítulo 95 com o título Se Você Quiser. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará, desde agora, na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento, pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco, passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício, mas, se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho de outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações, que a fé lhe brilhará no coração por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior, mas, se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são as concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. André Luiz. No início desse texto, temos uma observação remetendo ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, vem com uma frase de Jesus onde ele diz: Pedi, se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi assistência aos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão pelos seus caminhos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança e com fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ao reencarnarmos, meus irmãos, pedimos no plano espiritual as provas necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. O Livro dos Espíritos, na questão 132, diz que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, reconhecendo-nos como filhos de Deus, estamos todos reencarnados para auxiliar o Pai na obra da criação, e não necessariamente para atender aos nossos interesses particulares.
e o espírito de verdade continua na mesma questão. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. No imperativo ajuda-te, reconhecemos a necessidade primeira de acionarmos a vontade na busca dos valores íntimos que irão promover a nossa libertação espiritual. Quando Cristo define a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, em João capítulo 4, versículo 34, percebemos que a nossa vontade deve ser direcionada para ajustar-se à vontade do Senhor Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Não existe aquisição de felicidade, de paz, de plenitude e até de saúde orgânica sem o nosso próprio esforço, sem a nossa própria mudança. Em todos os processos de cura, Jesus perguntava se aquela pessoa realmente queria, ser curada. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Quem poderá te ajudar? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E isso não é uma troca, meus irmãos, que realizamos com o Criador, a fim de que Ele nos reconheça os nossos pedidos. De jeito algum. Nada do que fazemos ou deixamos de fazer pode alterar o amor de Deus para conosco. Resumindo, somente no sacrifício do nosso egoísmo é que descobriremos o reino dos céus. E Ele, meus irmãos, está dentro de cada um de nós. Muitas vezes buscamos fora, mas tudo que nós precisamos está dentro de nós. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos para nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscais e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Que Fabiano de Cristo permaneçam conosco. Fiquem em paz. Que assim seja.